Eu vi uma foto do Marcos, parece que ele estava vestindo, ou no vídeo, ele estava vestindo a camiseta do Che Guevara. Você sabe se existiu alguma relação a influência do Che Guevara no movimento zapatista? Eu acho que ele teve, não, o Che Guevara teve no México também, né? Teve no México, mas era 60 e 50 e algo. Inclusive foi no México que ele conheceu o Fidel. A cidade que eu fiquei, que chama Toluca, o Che morou ali perto, assim, no bairro do lado onde eu morava, assim. E é algo que quase não se fala, sabe? É interessante, porque, é o Che, sabe? Uhum. O cara morou ali, né? E quase ninguém... Não. Pessoas vinculadas à militância, né? Que comentaram, né? Falaram, nossa, é nessa casa aí que o Che morou, tal. Eu falei, o cara morou aqui, nunca tinha ouvido nem falar. Uhum. Mas foi no México que ele conheceu o Fidel e aí iniciaram essa relação e a articulação da tomada do poder em Cuba, né? Uhum. Mas México porque na época o PRI, assim, o México era uma referência, assim, para a esquerda. E até certo momento o México era uma referência para a esquerda por conta da Revolução Mexicana, né? E o surgimento do PRI, que era o Partido Revolucionário Institucional, se eu não me engano, que é o partido que está no governo até hoje. E muitas pessoas pediam asilo político no México, perseguidos nas ditaduras latino-americanas, ia para o México para pedir proteção, né? E foi nesse contexto que Che e Fidel se conheceram, né? E esse partido, que antes era assim, o Partido Revolucionário, foi o que culminou nesse narco-estado, né? Que é como assim, muitos mexicanos dizem, né? É o narco-estado. O Partido Revolucionário? É o mesmo desde a Revolução Cubana de 1910, é o mesmo que está até hoje. Então, mas a Revolução Cubana de 1910 foi uma revolução de esquerda? Como que foi? Eu não digo de esquerda, mas progressista, no sentido da valorização da cultura nacional, de se pensar um projeto de desenvolvimento nacional, né, que não pautado pelos Estados Unidos, pelo neoliberalismo, né? Foi um projeto de enfrentamento, assim, foi... Mas desde 1910 acabaram tendo esse vínculo com o narcotráfico? Não, isso... Aí depois se corrompeu. Isso foi se dando ao longo do processo, né? Uhum. A princípio era legítimo. A princípio sim, era muito legítimo, assim, os grandes intelectuais do México eram vinculados ao PRI, né, assim, até 1940, 1950, até a década de 60, assim, era um partido considerado forte, progressista, de esquerda. Uhum. E os intelectuais, os principais nomes, assim, referência, Otávio Paz, por exemplo, são o próprio Diego Rivera, marido da Frida Kahlo, né? São pessoas que mantinham relações fortes com o PRI, né? E são grandes intelectuais ainda hoje, né? São considerados grandes intelectuais fundadores dessa nova cultura mexicana. Foi quem pensou o desenvolvimento do país, planos de educação, por exemplo, que na época era muito pautada pelos ideais nacionalistas, pelos interesses mexicanos. Então, mas o que você acha que levou ou seja, você teve um início nobre, assim, ou legítimo, o que você acha que levou a corromper? Acho que o tempo, as pessoas, acho que o poder acabou sendo corrompido mesmo. E tem assim um outro momento interessante na história do México, que foi 2006, de 2006 a 2010, 2011, até 2012, porque os mandatos são acho que de 6 anos, os mandatos presidenciais mais são de 6 anos. Em 2006 foi o único período onde esse poder do PRI foi interrompido. Quem assumiu foi o presidente Felipe Calderón, que era um cara vinculado a um partido da direita, que é o PAN.
E nesse período de 2006 a 2012, ele fez um enfrentamento muito grande aos cartéis de narcotráfico, né? O projeto dele era acabar com o narcotráfico. E ele equipou a polícia, contratou mais policiais. Então você chega na Cidade do México e você vê tipo policial com, sei lá, com carros tipo Camaro, sabe? Umas coisas absurdas assim. Eu não lembro, eu não conheço muito de carro, mas assim, carros extremamente modernos. Coisa que você vê aqui tipo na Mas não era para enfrentar o narcotráfico? Sim, para enfrentar o narcotráfico. Assim, carros potentes, né? Armamento. E então nesse período de 2006 a 2012 foi feita uma guerra ao narcotráfico onde muitas pessoas morreram. Muitas. Foi assim, um extermínio geral, assim. E de 3, 4 cartéis que comandavam o país, eles foram fracionados em 10, sabe? 10, 20. Então, ao invés de acabar com o narcotráfico, eles acabaram dividindo esses grandes cartéis em outros tantos cartéis. E a retomada do PRI na presidência foi um momento de reorganização de todas essas forças do narcotráfico, né? Então eles tiveram que fazer um acordo, né? E por conta dessa divisão entre os cartéis, gerou-se uma outra guerra entre os próprios cartéis por disputa de espaço, né? E aí, para acabar com a violência, o PRI teve que sentar e reorganizar todo esse esquema logístico porque senão de fato o país não viveria, né? Viveria em uma guerra civil permanente. Então assim, isso é um dos fatos que faz com que as pessoas vinculem a ideia do PRI com o narcotráfico. Você fica bem claro, né? Fica bem claro, tipo, o cara tem que negociar, assim, senão o país não vai, sabe? Senão o país para naquela guerra, e já que não dá para combater os caras, teve que negociar, basicamente isso.